nome Caio aparece várias vezes nas páginas do Novo Testamento. Era um nome bastante comum no mundo romano, assim como João ou Simão eram entre os judeus. Até mesmo o nome Jesus era popular, relacionado ao nome Josué e a outros personagens do Antigo Testamento. Cada homem chamado Caio mencionado na Bíblia teve uma participação significativa ou curiosa dentro da história de Deus. Embora fossem gentios, ou seja, não judeus, esses romanos foram criados em uma cultura marcada por opressões e injustiças. Ainda assim, desde os primeiros momentos da história da Igreja, Deus mostrou que sua salvação em Cristo Jesus estava disponível a todas as pessoas, independentemente de sua origem. Através desses homens chamados Caio, podemos perceber como Deus usou indivíduos comuns para cumprir seu propósito eterno. Vamos analisar cada um desses homens com esse nome para entender melhor quem foram e como se encaixaram no plano divino. O nome Caio vem do latim e está possivelmente ligado ao verbo gaudere, que significa alegrar-se ou ficar contente. Portanto, é um nome associado à alegria, um significado bastante apropriado ao contexto cristão. Era um nome popular no Império Romano, sendo inclusive o prenome de figuras conhecidas, como Caio Júlio César. No Novo Testamento, encontramos vários homens com esse nome, cada um com uma contribuição particular para a vida e o crescimento da Igreja primitiva. O apóstolo Paulo faz referência a um homem chamado Caio na cidade de Corinto. Ele escreve em Romanos 16:23: Caio, cuja hospitalidade eu e toda a Igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Esse Caio era um cristão generoso, que abriu sua casa para acolher Paulo e os demais membros da Igreja, oferecendo um espaço para que se reunissem. Paulo também o menciona em 1 Coríntios 1,16, dizendo: Dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Caio. Neste trecho, Paulo estava combatendo divisões que surgiam na igreja de Corinto, onde alguns membros estavam se identificando com líderes humanos, como ele próprio ou Apolo, em vez de se unirem em Cristo. Ao dizer que batizou poucos, Paulo queria mostrar que o foco deveria ser Jesus, e não quem realizou o batismo. Assim, Caio aparece como um dos primeiros convertidos de Corinto, e sua hospitalidade foi essencial para o fortalecimento da comunidade cristã ali. Em Atos 19 e 29, encontramos outro Caio, descrito como um dos companheiros de viagem de Paulo, vindo da Macedônia. Durante a missão em Éfeso, a pregação do evangelho provocou grande agitação. Um ourives chamado Demétrio, incomodado com a mensagem de Paulo que afastava as pessoas dos ídolos, incitou uma multidão contra os missionários. O texto relata: Logo toda a cidade estava em confusão. Todos juntos correram para o teatro, arrastando Caio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Isso indica que Caio era bem conhecido como colaborador de Paulo e estava ativamente envolvido no trabalho missionário. Apesar de a Bíblia não relatar o que aconteceu com ele após o tumulto, sua coragem e fidelidade já são um grande testemunho. Outro Caio é mencionado em Atos 24, desta vez natural da cidade de Derbe, localizada na região da Ásia Menor. O versículo diz: Acompanhavam-no Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Caio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esse Caio fazia parte do grupo que acompanhava Paulo em sua viagem de retorno a Jerusalém. A menção de sua cidade natal serve para diferenciá-lo dos outros com o mesmo nome. Provavelmente, ele havia se convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé à região, Atos 14, e mais tarde passou a fazer parte da equipe missionária. Por fim, temos um Caio, que é o destinatário da terceira epístola de João. O apóstolo começa a carta com um tom carinhoso: Ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. 3 João 1. Nesse pequeno livro do Novo Testamento, João elogia a fidelidade de Caio e sua hospitalidade para com outros irmãos e missionários. Ele o apresenta como um homem que vive de acordo com a verdade, contrastando com Diotrefes, um líder autoritário que rejeitava a autoridade apostólica. Esse Caio, muito provavelmente, era um líder respeitado e bem estabelecido na igreja local.
O apóstolo Paulo quase nunca viajava sozinho. Desde a primeira missão com Barnabé e João Marcos, ele seguia o modelo de Jesus: formar discípulos, andar com eles, treiná-los e depois enviá-los. Companheiros como Timóteo, Lucas, Silas e Caio não apenas ajudavam na segurança das viagens, mas também participavam do ensino, da pregação e da formação de novas igrejas. Além disso, era fundamental que houvesse entre os missionários alguns gentios convertidos. Assim, as pessoas não viam o cristianismo apenas como uma religião judaica, mas como uma mensagem universal. Isso fazia com que os gentios se sentissem incluídos e compreendidos. Os primeiros cristãos também viviam como uma comunidade verdadeira. Jesus mandou seus discípulos amarem uns aos outros como ele os amou. E a igreja primitiva viveu isso na prática, compartilhando recursos, cuidando uns dos outros e abrindo seus lares para encontros e cultos. Como não havia templos cristãos na época, as reuniões aconteciam em casas, como a de Caio, o que tornava o evangelho mais íntimo e acessível. A perseguição por parte de líderes judeus e do Império Romano também obrigava os cristãos a se reunirem discretamente. As casas eram lugares seguros e permitiam mobilidade caso fosse necessário fugir. Nesse contexto, os Caios mencionados na Bíblia desempenharam papéis fundamentais, seja como companheiros de viagem ou como anfitriões das igrejas. Alguns estudiosos acreditam que o Caio de Corinto era um homem rico, com uma casa grande o suficiente para hospedar toda a igreja. Há tradições que o identificam como bispo em cidades como Tessalônica ou Éfeso, embora não haja comprovação bíblica. Pelo fato de Paulo mencioná-lo junto com Crispo, outro líder, é possível que ambos tivessem posições de liderança. Quanto ao Caio da Macedônia, algumas tradições sugerem que ele continuou seu trabalho missionário. Como a Bíblia não relata sua morte durante o tumulto em Éfeso, acredita-se que tenha sobrevivido e seguido firme na fé. O Caio de Derbe também teria se tornado bispo em alguma cidade, embora não se saiba qual. A Bíblia não traz mais detalhes sobre sua vida. Então esse ponto permanece em aberto. Já o Caio da terceira carta de João é, segundo a tradição, alguém que vivia provavelmente na região de Éfeso, onde João exerceu grande influência. Alguns o ligam ao grupo dos 70 discípulos enviados por Jesus, Lucas 10, mas não há evidências conclusivas sobre isso. Embora cada Caio seja mencionado apenas brevemente nas Escrituras, suas atitudes e posturas nos ensinam valiosas lições. Eles viveram em lugares diferentes, mas todos tiveram papel relevante na propagação do Evangelho. Como gentios, contribuíram de forma significativa para alcançar outros gentios. Paulo entendeu desde cedo que precisava formar líderes locais, e esse modelo continua válido. É essencial treinar e capacitar pessoas de diferentes culturas para compartilhar a mensagem de Cristo de maneira eficaz em suas comunidades. O Caio de Corinto nos ensina o valor da hospitalidade cristã. Abrir o lar para a obra de Deus não se limita a receber visitas, mas envolve criar um ambiente onde o amor e a presença do Senhor possam ser experimentados. O Caio da Macedônia nos inspira a sermos firmes mesmo em meio à perseguição. Ser cristão muitas vezes exige coragem diante de críticas ou oposição, e como ele, devemos permanecer fiéis, confiando na força do Senhor. O Caio de Derbe nos lembra da importância de participar ativamente da missão, seja viajando ou apoiando com nossos dons e recursos. Todos têm um papel na obra de Deus. E o Caio da terceira carta de João nos mostra que viver a verdade do Evangelho é mais do que conhecê-la, é praticá-la com amor e fidelidade. Esses 4 homens, todos chamados Caio, ilustram como cristãos comuns podem ser usados de forma extraordinária por Deus. Cada um, com seu exemplo, nos convida a viver com fé, generosidade, coragem e verdade. Que também possamos, como eles, fazer parte do grande plano de Deus, servindo à Igreja e ao Evangelho com tudo o que somos. Espero que tenha gostado deste estudo bíblico. Deixe seu comentário com uma sugestão. Você gostaria de conhecer mais a fundo a história de quem? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. Hoje quero deixar um versículo que se encontra em 3 João,
1 versículo 1 a 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.